quando a gente trabalha essa perspectiva, inclusive dos 3 S's aí, um componente importante é o diálogo com a sociedade civil organizada. Eu sempre lembro aqui, a primeira frente parlamentar que eu trabalhei para organizar aqui no Congresso Nacional, quando cheguei em 2015, foi a Frente Parlamentar em Defesa das Organizações da Sociedade Civil, pelo papel, pela importância que tem no monitoramento, no acompanhamento, na implementação, na fiscalização das políticas públicas nas diversas esferas. Reforma tributária, você discute, como o Marcos também aqui disse, nós temos aqui talvez o último debate, né, sobre reforma tributária mesmo na década de 1960. Então, quando você discute reforma tributária, você pensa para décadas para frente, tá? Então, é fundamental. Congresso em Foco, que está organizando aqui um debate dos 3 S, né? Então, quando a gente fala aqui saudável, sustentável, solidária, tá? Na verdade, a gente precisa, talvez, trabalhar de forma... né? Eu sei que para a organização do debate, até para aprofundar, é interessante que faça 3 debates, né, com cada tema desse aí. Mas eu queria colocar aqui um pouco da forma como eu penso isso aí, aproveitando, inclusive, tudo aquilo que o Marcos já disse aí. Nós vivemos outro momento. Nós temos um país, primeiro, um país, né, que voltou para o mapa da fome. Mas se a gente for olhar a desigualdade do país, é uma desigualdade que está calcada na própria história do país, né, machista, do preconceito, de um país que, com 500 e poucos anos, 350 anos de escravidão, um povo negro que veio trazido para cá escravizado. Então, estou falando assim, a desigualdade estrutural, uma das maiores desigualdades do mundo, né, a gente tem aqui. Os desafios que são colocados, que naquela época a gente não tinha do ponto de vista da agenda ambiental, das mudanças climáticas, da crise climática que está colocado, portanto, do final da vida. De entender que a gente tem uma estrutura de arrecadação de impostos, né, que foi fazendo o remendo daqui e dacolá, né, com interesses diversos de acordo com a força política de cada setor econômico, e que hoje a gente tem uma coisa que não dialoga do ponto de vista da defesa da vida, quando você pega, por exemplo, né, aquilo que interessa, por exemplo, no debate, provavelmente, eu acho que foi ontem, vocês fizeram aqui com relação à saúde, né? Foi na live de ontem. Isso. Provavelmente vocês devem ter aprofundado aqui, mas eu estou falando assim, nós temos uma carga tributária, né, podemos dizer assim, que não dialoga com a defesa da saúde, com a defesa da vida. Por isso, quando eu falo assim, né, a outra, quando a gente fala assim, pensar a sustentabilidade do ponto de vista ambiental, do enfrentamento da crise climática, e considerando a desigualdade crônica, histórica, estrutural, né, do país, nós não podemos separar, então, a defesa da vida, quando a gente pensa de como é que a gente produz, né, aquilo que a gente consome, que consome para a vida, tá? Ou a defesa de toda a vida, inclusive das outras espécies, né, que depende de ter vida da gente, né, da ação da nossa, né, de nós humanos, tá? Do desafio de enfrentar a crise climática e saber que é um modelo de desenvolvimento, um sistema, né, que levou a essa condição dos limites para a vida no próprio planeta, né, dialogando aí, então, com todo esse debate da crise climática, da necessidade, né, de trabalhar, né, de uma estrutura de arrecadação e de participação no próprio orçamento, né, que foi reproduzindo e aprofundando a desigualdade que a gente tem hoje. Portanto, a questão da solidariedade, de falar quem tem mais, quem tem menos, paga menos, quem não tem nada, não paga nada, né? Estou falando assim, então é esse o conjunto que nós precisamos tratar de forma incisiva nesse momento, tá? Os 3 S's muito bem colocados, então, deputado, eles não podem andar de forma separada na tramitação da reforma tributária. Evidentemente que você tem valores que aquilo que o próprio Marcos colocou.
quer dizer, quando, por exemplo, o movimento indígena ou os coletivos negros da periferia, né, pega assim, aqueles que ganharam expressão política, né, sempre existiram, mas não tinha no reconhecimento político da sociedade brasileira e principalmente do Estado brasileiro, quando eles falam assim, ó, nada sobre nós sem nós, né? Então, né, estou falando assim, né? Estou falando isso para poder dialogar agora da oportunidade do momento. Estou falando assim, do momento do ponto de vista conjuntural, dos limites que estão colocados para a própria vida do planeta, da crise climática, do momento que chegou que não há, entendeu? Não há possibilidade de aprofundar a desigualdade, né? Entendeu? Quer dizer, o momento que está colocado, e a gente tem um momento propício hoje, porque a gente tem no executivo, eu estou falando assim, como, né, fruto daquilo que a gente assistiu nos últimos anos, né, dos retrocessos, do desmonte, né, da incredibilidade com relação a toda essa crise que está colocada, da própria crise climática, né, tudo aquilo que a gente passou, da própria pandemia que trouxe essa reflexão do modo de vida, de como nós nos relacionamos e como nos relacionamos, né, com o meio ambiente, com a natureza e assim, né? Todo esse debate, quer dizer, resultou depois nas eleições do ano passado, na eleição do Lula, que configurou um governo agora que cria as condições para a gente fazer um debate, por isso que estou falando assim, cria as condições para a gente fazer um debate, né? Considerando a volta do reconhecimento da sociedade, estou falando no sentido amplo, né, da forma como o próprio Marcos colocou, que é necessário, tá? Do entendimento que nós precisamos superar essa desigualdade, afinal, né, as imagens dos Yanomami, ou mesmo mais de 30 milhões de pessoas passando fome, está no mapa da fome, enfim, tudo isso, né, traz de volta aí a necessidade da gente discutir com seriedade, e o chamamento, né, de forma desesperada que a ciência coloca, né, no IPCC, né, da própria ONU, dizendo, olha, todo mundo precisa fazer alguma coisa, porque aquilo que se comprometeram e os países não estão fazendo a sua lição de casa para o enfrentamento da crise climática, então precisa fazer. Então isso nos traz a possibilidade para isso aqui. E aí eu entendo, eu falo assim, eu reconheço, tá? Que boa parte daqueles que querem ou que instigaram para acontecer a CPMI, né, do dia 8, ela atrapalha esse debate tão importante, tão estratégico para as futuras décadas. Nós estamos falando de reforma tributária que é para as próximas décadas. E aí esse debate deveria ser feito, entendeu, com o melhor da energia de todos os segmentos políticos, mas dentro de uma estratégia para a gente enfrentar esse problema, mas como um desafio de um país, e para os desafios que estão colocados do ponto de vista planetário, tem talvez uma das melhores oportunidades que nenhum outro país tem. Então, quando a gente fala de incorporar esta agenda dos 3 S's, é porque ela dialoga com aquilo que o mundo todo procura, e o Brasil é um país ímpar do ponto de vista das oportunidades que a gente tem para poder chegar numa nação soberana, altiva, inclusiva, né, e de bom relacionamento com o meio ambiente. Então, acho que é esse o desafio que está colocado do ponto de vista geral, e aí nós deveríamos evitar tudo aquilo que atrapalha esse debate. Mas vamos enfrentar esse debate, porque a defesa, tudo aquilo que nós queremos, o que almejamos, é necessário que tenha democracia. Então, que no debate da CPMI, a gente enfrente esse debate reafirmando a necessidade da democracia.